Nós sabemos que a primeira parte do Advento, ao invés de falar especificamente do Natal do Senhor, que a gente deixa mais para aqueles últimos dias, também chamados de novena de Natal, falamos na primeira parte do Advento muito mais abundantemente da segunda vinda de Cristo. É esta vinda do Senhor, é esta presença do Senhor que virá na glória no fim dos tempos. E é necessário que nós vivamos uma vida de penitência para estarmos prontos para a vinda do Senhor. O que acontece é que esta vida de penitência, a qual a igreja nos convida, no tempo do Advento é um pouco diferente do tempo da Quaresma. Enquanto o tempo da Quaresma, digamos que a penitência principal, o ponto de apoio, da alavanca para o tempo da Quaresma é o jejum, no tempo do Advento nós vivemos muito mais uma penitência da vigília, ou seja, nós precisamos ser vigilantes. Vigilante quer dizer ficar acordado durante a noite. Um vigia não é somente uma pessoa que presta atenção, é também uma pessoa que luta para não dormir enquanto todos estão dormindo. Então, é aqui que nós vemos uma das comparações, uma das analogias mais poderosas que explicam exatamente em que consiste a fé cristã. Por que eu digo isto? Porque, de uma forma geral, as pessoas ficam um pouco constrangidas com a seguinte realidade. O mundo, as pessoas mundanas, as pessoas que vivem no pecado, longe da igreja, longe de Cristo, longe do Evangelho, o mundo parece mais realista, enquanto nós cristãos temos a impressão de que nós precisamos estar continuamente na igreja, rezando, fazendo meditações, fazendo práticas de piedade para nos mantermos na fé, como se a fé fosse uma espécie de faz de conta, uma mentirinha, Ou seja, para a gente ficar na fé, no faz de conta, nós precisamos fazer força. Enquanto o mundo não, o mundo é realista, eles caem no pecado, eles vivem na realidade da carne, que é tão concreta, tão verdadeira, tão aspas, sincera. Esta é a impressão, como eu disse, que as pessoas têm. E, no entanto, é exatamente o contrário da realidade. Eu vou provar para vocês que quem está na fé é que está no mundo real, enquanto quem está no pecado é que está na ilusão. E para provar isso, nós não precisamos acreditar em padres, em papas e nem em concílios, não precisamos acreditar nos santos, em nada disso. Para provar isso, basta que você tenha um pouco de sinceridade com você mesmo. Vamos ver isso daqui. Uma pessoa que peca, ela peca porque quer ser feliz, é evidente. Então, vamos pegar o caso de um homem casado que está constantemente caindo no pecado de adultério. Por que é que ele procura outras mulheres diferentes da sua mulher? Ora, é evidente, porque ele quer ser feliz. Acontece que ele já fez esta experiência centenas de vezes, quem sabe. Supomos que é uma pessoa muito devassa, que ele fez isso muitas vezes. Ora, centenas de vezes ele bateu a cabeça na parede procurando a felicidade no adultério e, no entanto, ali não encontrou nada. Ou seja, ele pecou. E pecou muitas vezes. Pecou procurando a felicidade, mas a felicidade não se encontrava lá. Ora, não é difícil você enxergar, então, que nós temos no nosso cérebro uma maquininha de ilusões. Ou seja, as pessoas querem ser felizes. O alcoólatra procura a felicidade no álcool, mas nunca encontra. O drogado procura a felicidade na droga, mas aquilo só destrói ele. A pessoa que cai no pecado do adultério, da masturbação, do sexo desregrado, a pessoa que fica procurando na internet o tempo todo pornografia, essas pessoas estão procurando a felicidade, no entanto não a encontram. Só conseguem tornar ainda mais profundo o sentimento de vazio e de inquietação. Então, é evidente que o pecado é o mundo da mentira. Ou seja, o pecado é o mundo da falsa promessa. O pecado promete felicidade, mas não consegue entregar. Não consegue realizar a promessa que ele fez. Então, o que é que nós podemos constatar? E isso é uma constatação empírica. Ou seja, qualquer um que seja honesto consigo mesmo é capaz de enxergar isso, que nós temos uma tendência de cair numa ilusão, numa mentira. Ou seja, o nosso cérebro é uma espécie de fabriquinha de ilusões. Até aí, a ciência nos acompanha. Acontece, porém, que a ciência não sabe explicar o porquê. A psicologia, ela constata simplesmente que o homem é um animal faltoso. Ou seja, quando um animal tem uma relação sexual, ele terminou aquela relação sexual, ele está perfeitamente contente com aquilo. Ou seja, no seu contentamento de animal irracional, ele não fica buscando algo a mais. No entanto, o ser humano, quando termina uma relação sexual, ele procura algo a mais. Ele acha que foi pouco, acha que não foi o suficiente. Um animal que acabou de ter uma relação sexual, ele não procura uma segunda relação. Mas o ser humano, por causa desta inquietação, é capaz de ter 2, 3, 4, 5 relações sexuais numa noite. Por que nós somos doentes assim?
A ciência não sabe explicar, mas a igreja sabe. Sabe que o homem foi feito para Deus. Como diz Santo Agostinho, no início do seu livro das Confissões, Senhor, criaste-nos para vós e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Nós então procuramos Deus, mas procuramos no lugar errado. E por que procuramos no lugar errado? Aqui vem a segunda resposta da revelação divina, que a ciência não conhece, mas que nós sabemos, por causa do nosso pecado original. Ou seja, isso que a ciência constata, essa fabriquinha de ilusões, onde o homem procura uma felicidade plena e perfeita, mas continua procurando sempre no lugar onde não irá encontrar, essa fabriquinha de ilusões, nós sabemos a sua origem, é a origem da natureza decaída do homem, que tem a sua mente, digamos assim, turva pelo pecado original. Bom, então qual é a resposta? A resposta é que nós precisamos nos livrar dessa maquininha de ilusões. Então a comparação que Jesus fez, ela é perfeita. A comparação do vigiai, do estai acordados. Ou seja, a vida é como se você fosse um motorista que está dirigindo o seu carro às 3 da manhã e está lutando terrivelmente para ficar acordado. Não é? Você bate na sua cara, dá beliscões, joga água fria no rosto, toma café, toma um energético, compra um Red Bull, alguma coisa assim, para ficar acordado. No entanto, aquilo não tem o efeito de deixar você tranquilo, porque é uma luta constante. Assim também a fé. Ou seja, a fé é uma luta, e é por isso que nós precisamos continuamente estar rezando, vindo à igreja, fazendo meditações, fazendo penitência, recebendo a Eucaristia, nos confessando, fazendo meditações, orações vocais, liturgia. Por que é que nós precisamos de tudo isso? Precisamos porque é isto que nos mantém com os pés cravados no chão. A fé, ela tem a capacidade de cravar os nossos pés no chão. Então, permaneçamos acordados. É esta a missão. A fé não é um esforço que nos leva ao faz de conta a ilusão. A fé, ao contrário, é um esforço para permanecermos com os pés cravados no chão da realidade, sabendo que a felicidade, ela inicia nesse mundo, mas ela não é deste mundo. Nós precisamos colocar os nossos corações no céu, como nós dizemos em cada missa, corações ao alto, né? E assim caminhar para a vinda do Senhor que virá e virá para nos dar a felicidade perfeita.